Olá, não está fácil aqui a nossa live de hoje. A ideia é falarmos sobre as cesarianas. Vamos estar à conversa com a doutora Alexandrina Mendes, mas estamos de facto aqui com alguns problemas técnicos. Eu espero que vamos conseguir adicionar. Parece-me que agora que vamos conseguir, vamos ver. Ah, Boa! ai meu Deus, Este desculpem. foi o que nós costumamos dizer um parto difícil. Sim, desafiante. Ótimo. Olha, bem-vinda, Alexandrina. Pronto, desculpa a todos os que nos estão aqui a juntar-se a nós, desculpem este compasso aqui, estes problemas técnicos, mas está tudo resolvido, não é? E aqui estamos nós novamente. Hoje vamos falar sobre a cesariana, não é isso? É isso mesmo. Boa tarde a todos e muito grata por este compasso de espera, por se ter mantido aí. E vamos falar hoje sobre um tema que realmente surgiu na última live, não foi um pouco, algumas questões tinham também a ver com a cesariana, e portanto vamos tentar responder a essas e outras que possam surgir hoje, não é isso, Isabel? É isso mesmo. E então, da última vez que também tivemos assim ali uns probleminhas técnicos e na fase final houve ali uns minutos de resposta que não ficaram gravados e as pessoas não conseguiram ouvir. E por isso, se calhar, íamos começar, não vamos começar por essas perguntas, mas vamos a essas perguntas ao longo da live de hoje, ok? Porque eu acho que fazia-me sentido começar por uma pergunta que nos fizeram esta semana, que é uma boa pergunta de introdução, que é quais as indicações para uma cesariana? As indicações absolutas, as indicações relativas, quais as indicações para uma cesariana? Ok, pronto, muito bem. Então, vamos pensar aqui. Situações de indicação absoluta. Temos que pensar, um bebê vai sair por onde? Tem que haver uma abertura de um colo, certo? E, portanto, é preciso que haja a abertura desse colo com segurança e, portanto, para que ele possa sair. Então, vamos pensar todas as situações em que esse colo esteja obstruído, ou seja, se pensarmos, temos uma placenta prévia, não é? Temos então uma placenta que está a recobrir o colo ou muito próxima do colo, ok? Quando eu falo de uma placenta de inserção baixa, também é uma situação em que a placenta realmente está muito próxima do colo. Quando temos situações em que ela está distante de 1 centímetro, por exemplo, então também já consideramos que é uma placenta que está tão próxima do colo que justifique um parto por cesariana. Portanto, essa é uma das razões. Placenta prévia, ok? Definir uma placenta prévia não é antes do terceiro trimestre, ok? Portanto, quando se fala de uma placenta prévia no primeiro trimestre, isso não tem significado nenhum. Quando se fala de uma placenta de inserção baixa ou prévia no segundo trimestre, não entrem em pânico, ok? É preciso ser assinalado porque tem que ser visto na próxima ecografia, mas não é uma situação para ficarmos em pânico e não vai subir e não vai acontecer nada e vou ter que fazer uma cesariana, ok? A definição de se tem que ser cesariana ou não é depois da ecografia do segundo trimestre, ali pelas 32 semanas e até mais, na verdade. Porque temos uma placenta de inserção baixa, por exemplo, nós só vamos definir que é uma indicação para ser um parto por cesariana às 36, 37 semanas, ok? Portanto, não precisa de ser antes. Para além dessa situação, temos também a situação em que temos uma vasa prévia. O que é isso? Há vasos do cordão umbilical que não estão, que estão antes da apresentação, portanto, antes da cabecinha, não é? Antes do bebê. Ou seja, quando o colo abrir, pode perfeitamente haver uma hemorragia. E, portanto, é uma indicação formal para uma cesariana. Para além disso, existem também duas situações que são indicação para uma cesariana caso não haja uma dilatação completa, nomeadamente um prolapso do cordão, ok? Porque se nós tivermos uma dilatação completa, até é possível que às vezes possamos empurrar um bocadinho, entre aspas, o cordão e que até possa haver o nascimento do bebê. Depende um bocadinho, não é? Se for uma multípara, se calhar isso até acontece com alguma facilidade. Deixa-me só explicar, portanto, prolapso do cordão umbilical é quando o cordão umbilical vai à frente da Ah, cabeça do da bebê, não cabeça. é? Na descida para nascimento, não é? Uhum. Grata, exatamente. Portanto, o cordão vem antes da cabeça. Pronto. Essa situação também é uma indicação dependendo da fase do trabalho de parto, mas normalmente acaba por ser uma situação em que se faz uma cesariana e emergente. Para além dessa,
Há também a situação do descolamento da placenta. Portanto, quando há um sangramento e realmente ainda não há dilatação completa, ou seja, não há possibilidade de termos um bebê, uma apresentação do bebê numa posição em que possamos aplicar uma ventosa, um fórceps para ajudar aquele bebê a nascer, então também é uma indicação para uma cesariana urgente, ok? Pronto. Indicações relativas, lá está. Há aqui duas indicações que não são propriamente indicações, mas são as principais razões, ok? Que nós vamos ver. Porque uma coisa, falamos das indicações formais e são basicamente estas. Temos também outras situações que são infecções, que eu essas estava a esquecer-me, e são herpes ativo, ok? Mas estamos a falar de herpes ativo numa mulher numa primeira infecção. Quando temos um herpes ativo numa segunda infecção, uma mulher que tem uma infecção recorrente, na verdade, poderá ser ponderado um parto vaginal, porque a possibilidade de passar para o bebê é relativamente baixa, ok? No entanto, chama a atenção para mulheres que tenham tido herpes vulvar, não é? Portanto, herpes genital, alguns na sua vida, que elas devem alertar o obstetra que as acompanha, porque realmente há uma indicação para uma profilaxia, para que não haja uma ativação desse herpes no último trimestre da gravidez, para nós assim diminuirmos ainda mais a possibilidade de passar o herpes para o bebê, ok? Portanto, é outra indicação. Outra situação que eu nunca vi, infelizmente já vi algumas situações de vermos os condilomas, não é? Que são HPV, que são verrugas, condilomas que até são relativamente grandes, mas uma outra indicação efetivamente é haver um condiloma tão grande que não permite a passagem do bebê por ali. Haver condilomas vulvares também não é uma indicação para cesariana, ok? Haver alguns condilomas, haver um HPV, uma mulher que até é portadora de algum tipo de HPV, também não é indicação para uma cesariana, ok? Porquê? Porque nós sabemos que esse HPV também pode ser passado ao bebê, mesmo sendo feito o parto por cesariana. Ok? Uhum. Portanto, as pessoas acham, não, mas então não vai contactar ali com aquela zona, não vai passar pelo colo, não vai ter possibilidade de estar contaminado com o HPV. Não é verdade, porque já se percebeu que mesmo crianças que nasceram por cesariana, depois foram ver e afinal elas também tinham contato com esse HPV, ok? Com alguns tipos de HPV. Portanto, não é uma indicação formal também. Então, Houve aqui também quem perguntasse os gêmeos. Gêmeos, ok, vamos ver a questão dos gêmeos. A questão dos gêmeos é um bocadinho como a questão dos pélvicos, não é? Portanto, o que eu ia dizer, não é uma indicação para cesariana um bebê que está em apresentação pélvica, ok? Todos sabemos isso, mas sabemos que, acho que foi por volta de 2010, corrige-me se tu te lembrares, Isabel, mas eu acho que foi em 2010 que foi publicado um estudo que acabou por impactar o restante da realidade da prática da obstetrícia em relação aos bebés pélvicos. E esse estudo já se provou por A mais B, por uma série de estudos que entretanto surgiram e que até foi um estudo que não foi, que foi mal formulado, mas foi um estudo que realmente impactou muito. E hoje nós temos este problema, que não há muita gente com a formação adequada e com a vontade para acompanhar bebés que estejam em apresentação pélvica. Portanto, não é uma indicação formal, no entanto, nós sabemos que há muitos obstetras que, não tendo essa confiança, não vão conseguir acompanhar uma mulher que queira ter o seu parto pélvico por via vaginal. Então, quando nós temos, em relação aos gêmeos, quando nós temos um gêmeo que está em apresentação pélvica, portanto, o primeiro gêmeo em apresentação pélvica, já acaba por se fazer uma cesariana, não é? Pronto. E, portanto, nós temos essa indicação. Nos gêmeos não há, para além dessa, e a outra situação que pode acontecer também é os dois pélvicos, ok? Pronto, quer dizer, se o primeiro pélvico normalmente se faz uma cesariana, com dois pélvicos então faz uma cesariana de certeza. Mas deixem-me chamar a atenção para uma coisa. É importante perceber, particularmente com os gêmeos, no dia em que vai ser feita a cesariana, ok? Porque há bem pouco tempo nós fizemos uma cesariana a uns bebés que foram internados de véspera e eles estavam pélvicos, efetivamente, portanto mantiveram-se pélvicos quase toda a gravidez e depois quando fomos, qual é a nossa surpresa? Que fomos tirar o bebê e um dos bebés estava cefálico, ok? Pronto.
Uhum. Portanto, é importante que isso seja confirmado no momento em que vai acontecer a Uhum. cesariana, está bem? Pronto, naquele caso não ia fazer diferença porque o Gustavo Cefálico era o segundo, mas Uhum. efetivamente é preciso termos a Essa certeza. questão é sempre variável de local para local, não é? Portanto, dependendo dos profissionais de saúde, se eles estão ou não à vontade para acompanhar partos pélvicos, não é? Isso será um bocadinho diferente, a não ser que o bebê se coloque de uma posição transversa, por exemplo, que seja impossível efetivamente para nascer, mas quer por posição pélvica, como a apresentação cefálica é possível. No entanto, havendo realmente neste momento, não havendo muitos profissionais de saúde com a segurança para apoiar partos pélvicos, então isso pode acabar por ser uma indicação em determinados locais para uma cesariana, sempre que assim. Sim, Também estavam aqui a perguntar a questão da cesariana, as cesarianas anteriores, não é? Até foi uma questão que colocaram efetivamente também no outro live, se depois de uma cesariana se pode ter um parto vaginal, quanto tempo, não é? É que de distância entre após uma cesariana é que é seguro engravidar e eventualmente até pensar num parto, quais os riscos, não é? De ter uma cesariana a seguir ou comparativamente com o ter um parto normal. Queres falar um bocadinho sobre isto? sim. Então, falando em relação às mulheres com uma cesariana anterior, nós sabemos que a maioria das mulheres que vai, e depois eu não gosto muito desta expressão que é trial of labor after cesarean, que é TOLAC, não é? A tentativa de parto normal após cesariana, é quase tipo uma condenar, vamos tentar, mas é muito possível que isto não funcione. Mas pronto, o que está descrito é um bocadinho esta expressão e é realmente possível e muito provável que isso aconteça. O que é o ideal? Para começar, é possível, portanto, a diferença entre a cesariana e o próximo parto, idealmente no mínimo 18 meses, ok? Há quem consiga apoiar quando a diferença é um bocadinho inferior, até um ano e meio, um ano e uns 15 meses, mas idealmente 18 meses de diferença, ok? 2 anos o ideal, ok? Portanto, a partir de 2 anos, à partida, em qualquer lugar terão apoio para um parto vaginal. Temos que nos lembrar que o principal receio pelo facto de ter havido uma cesariana é a ruptura. Não é? Estamos a falar, depois há uma série de outras complicações que já vamos falar em relação à vantagem de uma coisa ou de outra, mas a ruptura uterina. Então, é verdade que é maior o risco de uma mulher que tem uma cesariana anterior do que uma mulher que não tem cesariana nenhuma, ok? Mas, se nós formos comparar uma mulher em que nós vamos induzir o parto com uma cesariana de uma mulher que não induz o parto e que entra em trabalho de parto de forma espontânea e que nós nem temos que acelerar nada, nem dar ocitocina para acelerar o parto, o risco é menor. Portanto, idealmente, essas mulheres são mulheres, então, que deverão entrar em trabalho de parto. No entanto, não deixa de ser execuível e benéfico para aquela mulher nós fazermos a sugestão da indução do parto, ok? Salvaguardando que efetivamente o risco aí aumenta, passa dos 0,7% para 1,2%, ok? De risco em relação ao risco de ruptura. Está bem? Uhum. Pronto. Para além disso, nós temos que ver aqui outras coisas, não é? Portanto, não é só o risco da ruptura uterina. Nós temos que pensar que uma cesariana em si, acho que é uma das questões também que colocaram, quais são os riscos de uma cesariana. Nós temos riscos tanto para a mãe como para o bebê. Acima de tudo, os mais importantes serão para a mãe, no fundo, porque nós temos uma mãe que tem risco de hemorragia, risco de infecção, muito maior risco de tromboembolismo, e temos que nos lembrar que as mortes maternas em países em desenvolvimento, sobretudo, são muito grandes e são, sobretudo, em partos por cesariana. Portanto, não é uma coisa que nós possamos dizer que é negligenciável. Não é, ok? E às vezes eu tenho situações em que me falam de mulheres que têm algum risco tromboembólico, que têm uma trombofilia, que tiveram alguma situação que aumenta esse risco e o médico dela decidiu, então vamos fazer uma cesariana. Mas isso, estamos a aumentar ainda mais o risco, portanto, isso não faz sentido nenhum. Nós temos que pensar que temos uma cesariana acarreta mais risco tromboembólico, ok? Portanto, para além desses riscos, nós temos também o risco de lesionar os órgãos adjacentes. Portanto, nós quando vamos, principalmente numa primeira cesariana, não é tão frequente, mas numa segunda é muito frequente haver aderências.
E, portanto, o que é que são aderências? Quer dizer, nós fomos cortar quando cortamos inicialmente, depois quando fechamos, depois há ali áreas dos tecidos que ficaram muito próximas e coladinhas, não é? Nós chamamos quase coladinhas, ou seja, é muito mais fácil nós abrirmos uma bexiga, nós termos uma deiscência do útero. Portanto, são ali situações que são muito mais fáceis, muito mais facilmente acontecem numa segunda cesariana do que num parto vaginal, após uma primeira cesariana, ok? Uhum. E o risco de hemorragia pós-parto também é bastante maior. Ok. E a questão do tempo, do timing, não é? Entre, não sei se, eu penso que ainda não falamos. Em Sim. relação ao tempo entre a cesariana e o parto, idealmente 18 meses, no mínimo, ok? Uhum, uhum. Tempo. Mesmo a questão da gravidez, não é? De engravidar outra vez, porque as pessoas também não pensam nisso, não é? Tem uma cesariana e depois engravidando outra vez, o útero também vai crescendo, os tecidos vão esticando, portanto convém sempre fazer um espaçamento após uma cirurgia que é uma cesariana, haver um espaçamento a engravidar outra vez, mesmo que depois o objetivo até nem seja um parto vaginal, ainda que, de acordo com o que estivemos a ver agora, se calhar até terá mais benefícios, se tudo estiver dentro da normalidade, em investir por um parto normal de início espontâneo do que propriamente marcar uma cesariana em termos de segurança, não é? Sim, nós temos É, que nos lembrar de outra coisa em relação aos bebês, que eu não estava a falar sobre em relação às consequências para a mãe, mas em relação aos bebês. Nós estamos a planear uma cesariana, que muitas vezes as pessoas acabam por planear, uma segunda cesariana. Temos que nos lembrar, aquele bebê, não entrando naturalmente em trabalho de parto, ele não nos está a dar o sinal de que está pronto, efetivamente. E as pessoas, a preocupação, acima de tudo, acaba por ser pela questão pulmonar, no fundo, não é? De um bebê que depois se adapte bem, e nós sabemos que são realizadas, infelizmente, muitas cesarianas antes das 39 semanas, e portanto sabemos que há bebês que nascem mal por causa disso, porque efetivamente eles não têm a maturação. As pessoas falam a partir das 37 semanas, já há algumas pessoas que ainda continuam a dizer isto, de que a partir das 37 semanas o bebê não está a fazer nada. Pelo contrário, pelo amor de Deus, se assim fosse, eles nasciam todos às 37 semanas, não é? Não é verdade. Portanto, nós agora já sabemos que existe o termo, até há estratificações diferentes do termo, não é? O termo normal, o termo precoce e o termo tardio. Portanto, nós temos ali divisões, não é por acaso, conseguiu-se perceber que nós temos realmente de ter atenção que o bebê não está ali só a engordar, o bebê está ali a maturar muita coisa e é o bebê que vai dar ali alguns sinais à mãe que está pronto para nascer, portanto há ali uma simbiose, não é a mãe que determina quando é que está pronta para entrar em trabalho de parto, é o bebê diz assim, ok, eu estou pronto para nascer e vamos lá, vou mandar estas informações para a minha mãe para ela começar aqui este circuito hormonal para começarem as contrações a acontecer. E, portanto, se houver então um desejo de uma cesariana, pelo menos aguardem que o bebê entre, mostre bem, pelo menos haver as primeiras contrações, ok? Haja pelo menos 1,2 cm de dilatação. E o risco de fazer, os riscos são muito idênticos a fazer de um início de trabalho de parto a uma cesariana planeada. Portanto, uhum, no mínimo isso, não é? Pelo menos uhum. ter esse respeito. Porque nós sabemos Esperando. isso. Há muitos bebés que realmente Pelo menos precisam de esses mais riscos tempo. não é, já ficavam de lado, não é? Pelo menos, não é? Essa questão do risco do bebê não estar suficientemente maturado e preparado, não é? Para os desafios desta vida extrauterina. Olha, estavam aqui também, ainda a propósito da questão dos gêmeos, alguém perguntava se pode fazer uma versão cefálica externa no caso de gêmeos. E depois aquela questão do primeiro gêmeo, se há aquele risco do primeiro gêmeo nascer de parto normal e depois o outro ser uma cesariana de emergência, quais são os principais motivos em que isto acontece? Portanto, duas questões diferentes. Primeiro, a versão cefálica. Ok. Em relação à pressão cefálica, sim, também é possível, mas habitualmente não se faz. Ok? Mas sim, também é possível fazer. Em relação a. E depois é isto, estes bebés mudam muito, portanto, quando é que vamos fazer uma versão cefálica? É engraçado, porque fazendo ecos, há bebés que precisam de gravidezes gemelares que precisam de um acompanhamento semanal. E é incrível como, de uma semana para a outra, os bebés estão sempre ali a mudar. Ou seja, é possível, mas nós estamos a mudar um bebê que na semana a seguir já está a precisar de. A precisar, não, que já se posicionou outra vez ao contrário, portanto, não é uma coisa que se faça, não se defende, não se preconiza, ok? Para além disso, o que é que tinhas perguntado mais em relação à questão de terminar uma. Sim. Sim.
Então, não, é raro isso acontecer, não é? Mas não invalida que isso aconteça. O que é que nós às vezes acontece? Realmente, nasce um bebê e a seguir nós temos um segundo bebê que por alguma razão começa a desacelerar, que temos um estado fetal não tranquilizador e realmente não dá para o extrair ou o fazer nascer com maior rapidez. Isso pode ser uma das indicações, porque regra geral, quando nasce um, logo a seguir já está ali o caminho mais ou menos feito para que o próximo venha por aquela via, mesmo estando pélvico, por exemplo, não é? Portanto, um primeiro cefálico e um segundo pélvico não é uma indicação para cesariana. Pode perfeitamente nascer. Até podemos nos lembrar, gêmeos à partida serão mais pequeninos, não é? São E os bebês mais. principais motivos que podem levar a uma cesariana é exatamente essa questão da posição, que só mesmo depois na altura é que se vai conseguir perceber, não é? Mas Sim, há. sim. Ok. E eles Há fazem, aqui eles também. pregam-nos partidas, eles realmente é isso, é possível ter os dois cefálicos no dia em que vamos programar o parto, ou que entram em trabalho de parto já não estão, e depois no momento do parto também haver aí uma mudança de Uma posição. vírgula. Olha, e também estava aqui a perguntar, pronto, havia aqui uma senhora que estava a falar que teve duas cesarianas anteriores, até referia que a primeira forçada, e perguntava se o terceiro parto pode ser por via vaginal. Curiosamente, assim, mais à frente, aqui a Silvia Souza também dizia que após duas cesarianas, dizia que a terceira tinha que ser feita obrigatoriamente. E perguntava se não podia esperar pelas 39 semanas ou se o risco era muito grande. Queres comentar aqui esta questão? Agora aqui já não estamos a falar de um parto vaginal após uma cesariana, estamos a falar de um parto vaginal após duas cesarianas. Ok. Nós sabemos que por cada cesariana que nós fazemos, estamos a aumentar o risco daquelas situações que eu falei. Portanto, a hemorragia, a lesão de alguns órgãos, aumenta muito. E, portanto, esta mulher, sabemos que efetivamente o risco de ruptura uterina também aumenta nestas situações, mas aumenta mais o risco das outras lesões. E, portanto, também pode ser considerada a via vaginal para essas mulheres, ok? No entanto, nós vivemos num país em que efetivamente se calhar até há 15 anos atrás dizia-se uma cesariana igual a duas. Hoje já percebemos, não tem necessariamente que ser, que nós sabemos que incorremos mais riscos ao estarmos a fazer isso. Então, agora começa-se aos pouquinhos, começam a surgir estudos a mostrar que quando comparamos uma mulher que vai ter uma terceira cesariana com uma mulher que tem um parto vaginal depois de duas cesarianas, temos mais riscos com a cesariana, ok? Já se começa a falar nisso, no entanto, a maioria dos colegas ainda há muito isto e está a perguntar, pelo menos não podemos esperar pelas 39 semanas, é óbvio que se pode esperar pelas 39 semanas, porque não tem problema nenhum se até começar o início do trabalho de parto, aquilo não há esta coisa, o outro não há aquela coisa do outro vai explodir, não acontece isto de um momento para o outro, não é? Portanto, os Naquela riscos. fase final, as pessoas não têm não têm ideia disto, mas na fase final, não é? Até há uma redução da altura uterina, portanto, mesmo no finzinho, teríamos a falar desta questão das 37, 38, o bebê encaixando na pelve, aquela pelve até nem vai esticar, há um estirar e dos tecidos até àquela altura, mas depois até há um entrar na pelve que vai aliviar ali um bocadinho a tensão também, não é? Exatamente. Portanto, não é uma coisa que se calhar tão cedo as mulheres que têm duas cesarianas vão conseguir ser completamente apoiadas. Já há, felizmente, alguns profissionais a fazê-lo. E há algumas realmente mulheres a empoderarem-se e a compreenderem os reais riscos de cada uma das situações e, portanto, a desejar entrar em trabalho de parto e optar pela via vaginal do parto, mas isso não é o mais comum, efetivamente. Portanto, ainda se preconiza que haja uma terceira cesariana, ok? Mas o risco é isso, há riscos mais elevados nessa terceira cesariana, ok? Do que com um parto vaginal. Mas temos que nos lembrar de outra coisa. O mais normal é acelerar as coisas, é estar a dar ocitocina porque não se acredita que a mulher seja capaz de produzir a sua própria ocitocina. Não é? É pensar numa indução do parto, é amniotomias, enfim, que podem condicionar o posicionamento daquele bebê. E nós sabemos que um bebê consistentemente ali com a sua cabecinha numa posição muito próxima da zona da cicatriz, pode realmente promover ali um enfraquecimento daquela região. Ou seja,
idealmente, obviamente que as melhores candidatas para terem um parto vaginal após 2 cesarianas serão mulheres que se prepararam, que entram em trabalho de parto e que não vão escolher analgesia epidural, portanto, ao mínimo de dor, de estranha, uma dor atípica, nós vamos saber que ela está a senti-la, porque ela está consciente e consegue e percebe o que está a acontecer consigo. E temos uma mulher que não precisamos acelerar o trabalho de parto. Isso é o ideal, ok? Essas mulheres que têm 2 cesarianas realmente precisarão desta preparação para que possam efetivamente diminuir os riscos. Não significa que as outras coisas não possam ser usadas, mas aumentamos riscos ao ter que as usar, não é? Se calhar também acrescentar aqui uma coisa, e uma vez que trabalhamos em equipa multidisciplinar, agora também ficamos alerta para outras questões, nomeadamente a questão da mobilidade da cicatriz, não é? De como é que foi feita aquela cicatrização, porque por vezes com a cicatrização há uma invasão dos tecidos, não é? E uma imobilidade daquela zona que leva depois, essas aderências levam a problemas não só de posicionamento do bebê, mas também a uma maior probabilidade de ruptura. Portanto, esta questão também é importante, é trabalhar bem perceber se aquela cicatriz ficou móvel, não é? E aqui de entrar também um bocadinho o trabalho da fisioterapia, não é? Da osteopatia, concordas? Muito plenamente. Aliás, há bocado já me tinha ocorrido que efetivamente é super importante, muito importante essa avaliação, mesmo até para engravidar, porque cada Sim. vez mais está claro e é sabido que existe um estado de subfertilidade. O que é que quer dizer isso? Que não se consegue explicar muito bem, e eu diria se calhar que as pessoas não conseguem explicar, não têm contato com a fisioterapia pélvica e, portanto, não conseguem explicar que aquele útero realmente, aquelas trompas e todo aquele posicionamento daqueles órgãos, não estando adequada, pode realmente condicionar a situação de engravidar. Isso é um parênteses que eu faço agora. Mas, efetivamente, está descrito que mulheres que tiveram uma cesariana poderão ter maior dificuldade em engravidar uma segunda vez. Portanto, por todas estas questões, ok? Portanto, é uma das outras complicações que pode surgir e que nem sempre é falado, não é? Depois é uma mulher que realmente tem alguma dificuldade e quando vai para uma consulta da especialidade, alguém diz, pois, se calhar esta cesariana, às tantas, também pode ter continuado aqui um bocadinho esta situação. Portanto, E lembrar se calhar também... aquela questão do check-up pós-parto é importante, não é? Enfim, quando tem uma cicatriz, mesmo que seja uma cicatriz antiga, ela pode ser trabalhada, não é? Mas é diferente, podemos trabalhar antes ainda de estarmos a pensar em engravidar do que agora, neste momento, estou a pensar em engravidar, estou com dificuldades por causa disto, quer dizer, são diferentes timings, não é? Portanto, realmente fica aqui a sugestão, não é? Para realizarem. Ora, também estava aqui, vou aproveitar esta para depois passarmos às outras que também fizeram durante a semana, mas agora a Francisca Vilas Boas falou aqui também da questão da incompatibilidade, ela chamou-lhe até craniocervical, não é? Portanto, o bebê grande, o típico bebê grande, como eu imagino que a ideia era como uma indicação para cesariana, não é? Ok, lá está, mas essa situação da incompatibilidade é daquelas situações que que isto dava pano para mangas. Podemos passar aqui um live inteiro a falar sobre a situação do que é uma incompatibilidade, na verdade, fetopélvica ou cefalopélvica, que é o que nós costumamos dizer, ou seja, há uma incompatibilidade da bacia, no fundo, não é? E do bebê. Ou seja, mas isto aqui é todo mundo, há todo um mundo aqui a falar sobre esta situação. E lembrar uma coisa, antes do trabalho de parto, só assim que é claro e inequívoco, mas que há muita gente a ir por aí e a defender isto. Antes do trabalho de parto não se define incompatibilidade cefalopélvica, ok? Ou fetopélvica em Portugal. Não é definível antes do trabalho de parto, ok? Porque a bacia é uma estrutura dinâmica e, portanto, durante o trabalho de parto, com mobilidade possível durante o trabalho de parto, nós vamos ter um ajuste da bacia e um ajuste da cabecinha daquele bebê. Portanto, realmente nós podemos ter situações em que o bebê, entretanto, não se encaixa de forma adequada, não é? Que nós ficam ali com movimento. E até mesmo isso é possível mudar. Portanto, é possível realmente conseguir ajudar um bebê a reposicionar-se e a encaixar de forma adequada. Não, que é muito utilizado, não é? Obstetras quase não têm contacto com isso e não sabem muito bem que isso é uma possibilidade. E, portanto, o que é que nós fazemos melhor? Intervir e fazer uma cesariana nessas situações. Portanto,
Há muitas suspeitas de incompatibilidade, no fundo, não é? E depois lembrar outra coisa também, que mesmo que haja efetivamente uma incompatibilidade, existe para aquela gravidez, para aquele momento, para aquele parto. Não é uma coisa que vai acontecer em todas as gravidezes, ok? Não é um Porque defeito, não é? Que a mulher tem. não é um defeito, não é? E não é aquela bacia que é defeituosa, nem aquele bebê que fez tudo errado. Não, ok? Há ali uma conjunção de situações que fazem com que o trabalho de parto não avance no caso daquela gravidez. Está bem? Portanto, Uhum. lembrar isto não é um rótulo que aquela mulher fica. Ok, aconteceu isto nesta primeira, vai acontecer em todas nas minhas próximas gravidezes. Não, ok? Aconteceu nesta situação e temos que ver quais foram as circunstâncias, como digo, não é? É nesta circunstância específica em que há um trabalho de parto a decorrer, há contractilidade, porque não, nós temos que pensar isto, a incompatibilidade é uma distócia mecânica, ou seja, não é, nós temos que ter então, não pode haver distócia dinâmica, que é a situação da ocitocina, não é? Portanto, não haver contractilidade, tem que haver contractilidade regular para nós considerarmos que há uma incompatibilidade e realmente o trabalho de parto não avança. E eu até Uhum. sou muito mais apologista de dizer é um trabalho de parto estacionário, ok, parou por alguma razão, ok, Uhum. mais do que colocar este rótulo da incompatibilidade. Uhum. Porque Uhum. custa-me e sei que isso está associado a muitos E acima mitos de e tudo a aquilo que muitas questões frisaste para o muito futuro bem, daquelas mulheres. e acima de tudo aquilo que frisaste muito bem é que na gravidez não é possível fazer esse tipo de diagnóstico com rigor, não é? E portanto será uma falsa indicação para uma cesariana programada. Ora, há aqui outras questões relativamente a procedimentos dentro da cesariana, não é? Então, aqui uma senhora que perguntava se haveria necessidade realmente de imobilizar os braços também, porque com frequência, não é? Durante a cesariana, os braços ficam assim abertos e há a imobilização dos braços. E então ela perguntava se isto era realmente necessário, porque passou por essa experiência e sentiu que foi um bocadinho violento. Ok. Não há necessidade. Nós temos que nos lembrar que temos uma senhora que estará acordada. Ok? Portanto, uma cesariana, na maioria das situações, vai ser uma cesariana que não é feita com anestesia geral. Portanto, não há cá necessidade de andar a imobilizar os membros da senhora. Certo? Pronto. Percebo que em alguns sítios optem por isso, no fundo, para ter ali, no fundo, os braços estão nessa posição, não é? Assim, abertos, com o intuito de ter acesso se houver necessidade de fazer uma punção venosa e, portanto, colocar algum acesso, não é? Se precisar de colocar mais algum acesso para além do que já existe, e, portanto, eu compreendo que seja mais confortável colocar as mãos nessa posição, ok? Até porque também não é muito prático elas ficarem ao longo do corpo, não é? Portanto, para mim o ideal é elas estarem até colocadas lateralmente, mas livres, efetivamente, porque idealmente aquele bebê deve ir para o colo da mãe e, portanto, ela deve conseguir tocar no seu bebê e poder ficar a fazer até o pele com pele. Portanto, deve ter os braços livres para poder segurar o seu bebê, não é? E eu vejo isso acontecer. Realmente, em algumas situações, as pessoas optam por isso. Não terá a ver com isto, não é? Com essa necessidade de terem essas áreas acessíveis, mas não é obrigatório quando temos uma senhora perfeitamente acordada e dizemos, ok, estica o braço e a senhora estica o braço, não é? Ou tira o braço para aqui e a pessoa tira o braço, não é? Portanto, essa zona Uhum. está toda móvel e não há necessidade nenhuma. E já começaste aqui a entrar também nos outros assuntos que outras pessoas perguntavam, não é? Se realmente, quanto tempo é que demora, não é? O recobro, ou quanto tempo até a mãe estar com o bebê, se pode fazer pele com pele logo, imediatamente logo a seguir à cesariana, como é a questão da amamentação, se sempre se consegue dentro da primeira hora, não se consegue. O que é que tens a dizer Ok, sobre isso? olha, idealmente deve-se conseguir na primeira hora, ok? Mas temos que nos lembrar de uma coisa, vai depender um bocadinho dos hospitais. E eu tenho essa situação, eu trabalho num dos hospitais em que eu trabalho, não é? O Hospital da Póvoa, tenho um bocadinho isto, não é? De o recobro, só fica a mãe no recobro. Portanto, o bebê, na maioria dos hospitais que eu conheço, a mãe e o bebê fazem recobro juntos e, portanto, é perfeitamente execuível fazer pele com pele, eventualmente. Aí tem que pedir um bocado, porque normalmente o bebê já está vestidinho, já está tudo ali. Portanto, isso não é muito promovido no bloco operatório.
É possível, mas não é muito promovido. E temos a situação do pele com pele, nem que seja só depois da mãe sair do bloco operatório. Portanto, há o pele com pele imediato, do bebê que mal sai da barriga, entra logo em pele com a mãe. Em alguns sítios isso é possível. E há as situações de que ele faz o pele com pele no recobro. Não é tão comum, mas é possível. E a amamentação aí pode ser feita quando eles fazem o recobro conjunto. Se houver sítios em que a mãe efetivamente não faz o recobro conjunto, é complicado. Portanto, idealmente portanto, está protocolado que sim, que o bebê deve, que a mãe deve ter um recobro, ou ter alta do recobro mais precocemente para poder amamentar o bebê ainda na primeira hora, mas isso nem sempre é execuível pela logística dos serviços, seja de quem recebe a mãe, seja no próprio recobro do bloco, e portanto acaba por não ser possível. Então, uma alta precoce ou então levar então o bebê junto da mãe, não é? Mas realmente em muitos locais ainda não é uma realidade, é das, das coisas mais difíceis em termos de promoção da amamentação para se conseguir. Mesmo em hospitais acreditados como hospitais amigos de bebês, normalmente esta questão é a questão delicada, que é a amamentação na primeira hora após uma cesariana. Portanto, requer aqui uma logística que nem sempre se acaba por se criar. Aqui a Angélica estava a perguntar relativamente ao corte tardio do cordão, se pode ser feito também numa cesariana. Pode. Claro que nós não vamos ficar 15 minutos até clamparmos o cordão, ok? Por isso estou a dizer 15 minutos, estou a rir, porque, regra geral, quando se fala em corte tardio do cordão, já se fala em 5 minutos. Mas é possível. Os estudos demonstram que não há aumento de riscos para mãe nem para bebê se nós clamparmos o cordão ao fim de 3 a 5 minutos. Mas deixem dizer-vos, para mim já é uma luta conseguir que todos me deixem esperar um minutinho. Portanto, um minuto é assim aquele ex-libris que eu estou a conseguir neste momento. Ou seja, é quase tipo os primórdios da clampagem do cordão, não é? Tipo, ok, esperar um minuto, parece que... Não, vamos clampar. Ok, agora já se percebe que se pode esperar perfeitamente entre 3 a 5 minutos num bebê por via vaginal, mas na cesariana ainda é muito complexo. Mas pronto, eu tenho conseguido naturalmente e as pessoas já sabem, já está instituído, vamos baixar a luz, vamos arranjar um cobertorzinho para proteger o bebê e esperar um minuto. Se o bebê nasceu bem, então vamos esperar este minutinho. E tem sido relativamente tranquilo, sim. Uhum. Portanto, sim, é Pois aqui possível. Não é os tais 15 minutos, 5 minutos. As pessoas já começam a ficar um bocadinho em pânico, aqui, mas... aqui estava uma senhora a dizer que realmente tinha escrito isso, que era essa a sua vontade no seu plano de parto e de facto ter bebê pele com pele e tudo mais, mas que não foi possível aqui no Hospital Francisco Xavier. A Angélica também está a dizer que lhe informaram exatamente no hospital que ela escolheu para ter o seu bebê que realmente não fariam caso fosse cesariana. E está a dizer de facto que foi no Hospital da Póvoa. E a questão que alegaram foi por causa da questão do tempo de estar a barriga exposta, não é? No fundo, Não, foi a questão não, que. tudo tem mostrado isso, que não. E para mim, o maior receio nem tem a ver com infecção, mas tem a ver com a hemorragia. Porque efetivamente não é, há vasos da mãe que estão ali a sangrar, ok? Mas os estudos que têm sido feitos mostram que também que não há aumento significativo da hemorragia, ok? Há aumento da hemorragia claramente, não é? Porque é ali mais um minutinho e nós estamos logo. Mas nós podemos fazer isso, nós podemos tirar o bebê e ir ali e clampar logo ali 2 ou 3 vasos que possam estar ali a sangrar, portanto, não é, Para não é ganhar algum obrigatório. tempo, não é? Portanto, tentar perceber que não é bem exatamente igual a ter um parto vaginal, porque não nos podemos esquecer que é uma cirurgia, não é? Mas que alguma coisa é possível, não é? Pelo menos prolongar aquele mínimo, não é? Aqueles 1 a 3 minutos, não é? Que será o mínimo aconselhável, não é? Mínimo Uhum. dos mínimos. Sim. Ok, aqui também estava alguém a perguntar se na cesariana a placenta saía pela barriga ou pela vagina. Ora então, vamos pensar uma coisa. Nós temos que pensar o que é que está a acontecer ali, não é? Nós vamos abrir, vamos fazer um corte no útero, ali na parte mais distal do útero, muito próximo já do colo,
E ali, o que é que nós vamos fazer? Nós, ao abrirmos, nós vamos ter acesso à cavidade uterina, não é? Tiramos o bebê e depois há de sair a placenta. Portanto, o mais faz mais sentido, efetivamente, é que a placenta saia por via por cima, óbvio, pelaquela zona que nós abrimos. Temos de nos lembrar uma coisa, alguém estava a dizer que nós vamos lá com a mão. Não é obrigatório, nós não temos que ir lá arrancar a placenta com a mão, ok? Nós podemos fazer uma certa tração e podemos fazer uma massagem e com isso ela vai descolando naturalmente. Isso é o que se defende mais que se faça e não ir lá e arrancar a placenta, está bem? Okay. Aqui está a Angélica também a dizer que o ideal era, em caso cesariana, ter uma alexandrina por perto. Mas sem piedão. Olha, já estamos aqui assim um bocadinho avançados, mas ainda há aqui mais duas questões que colocaram e que realmente são importantes. Também se houver assim mais outra que surja aqui também vamos fazendo, que era a questão do tipo de analgesia que se pode dar, de anestesia. Portanto, se a anestesia geral implica mais riscos relativamente a outro tipo de anestesia, o que é que estamos a falar em termos de riscos, não é? Sim. No outro live eu falava sobre essa questão, alguém tinha dito isso, de o que era ter o seu bebê com uma anestesia geral. A questão da anestesia geral coloca-se, sobretudo, felizmente, cada vez mais quando temos uma situação de emergência. E quando esta situação de emergência, o anestesista que está ali com a senhora à frente até tem alguma dificuldade em fazer uma raquianestesia, ou seja, que é uma anestesia em que em 2 minutos a senhora está anestesiada. Às vezes acontece, e é preferível isso, fazer uma raquianestesia e até sedar um pouco a senhora, porque às vezes acontece isso, nós precisarmos de mexer e há muita ansiedade ali à mistura e a senhora precisar de ficar um pouco adormecida, mas não tem que ser intubada, ok? Temos o caso da intubação, que é uma das coisas que os anestesistas tanto falam para não alimentar as senhoras durante o trabalho de parto, para poderem minimizar o risco que existe de 1 para 1 milhão de ter aspiração. Quando fizer uma intubação para uma cesariana, mas essa intubação é raramente feita e é raríssimo haver essa intubação. Portanto, é um dilema muito grande que nós temos, uma luta que a obstetrícia acaba por ter com a anestesia, precisamente porque não vamos pôr todas as mulheres a passarem fome durante o trabalho de parto só para prevenirmos uma situação que é mais de uma de 1 milhão, na verdade, ou é menos de uma de 1 milhão, na verdade. Portanto, uma das implicações é essa, então essa possibilidade da tal aspiração que é raríssima a acontecer, e depois é outra coisa, é ter a situação de que há um bebê que está a nascer, a mãe nem percebe que esse bebê nasceu, portanto há ali tipo, parece que um gap desde, ok, antes e depois. Entretanto, como é que se gera aquilo, não é? Eu acredito que não seja nada fácil para uma mulher conseguir fazer essa passagem, essa transição, e pode ser mesmo um desafio muito grande a todos os níveis para depois conseguir essa conexão com essa vinculação e conexão com esse bebê, não é? E perceber o que é tudo que lhe aconteceu. Portanto, obviamente que idealmente é melhor ter uma anestesia locorregional, ok? Uhum. Para além disso, não é uma coisa que hoje em dia possa ter assim um efeito muito nefasto, mas os anestésicos gerais vão deprimir o bebê, portanto, há depressão respiratória no bebê. E, portanto, nós temos que ter o cuidado de fazer essa cesariana o mais rápido possível para que o bebê não esteja exposto aos anestésicos gerais. Percebem? Portanto, é natural, é mais um dos riscos que surgem. Portanto, idealmente, sempre que possível, a anestesia locorregional. Também epidural ou uma raquianestesia, em vez de ser uma anestesia geral. Ora, aqui algumas pessoas já fizeram várias vezes a pergunta: onde é que a doutora Alexandrina dá consultas? Onde é que está? E, portanto, Aqui, podemos. eu estou na giminográvida. Portanto, é isso, que depois acabaste agora, não é, as tuas consultas, portanto, quem quiser pode contactar a Giminográvida para marcar consulta. E há aqui uma outra questão, que sai aqui um bocadinho do tema, mas como ainda temos aqui uns minutinhos, se calhar podemos também responder, que é a questão da criopreservação das células estaminais e o corte tardio do cordão umbilical. Portanto, quanto tempo é que se pode esperar para até cortar o cordão, se tivermos o objetivo de colher o sangue para criopreservar? Olha, isso vai depender bastante. Então,
normalmente, se nós esperarmos os tais 5 minutos, vai depender um bocadinho do cordão, vai depender muito da quantidade de sangue que existe no cordão, no fundo, não é? Mas se esperarmos os 5 minutos, é muito possível que já não haja grande quantidade de sangue no cordão, ok? Portanto, para a criopreservação, regra geral, vai-se fazer uma clampagem precoce, quer queiramos que não, porque esperar os 3 minutos também, que é o ideal, muito provavelmente não sobrará sangue suficiente. No entanto, pode ter, ok? Porque não implica o número de células necessárias para criopreservar pode estar em uma menor quantidade de sangue, ok? Portanto, é o número de células que nós queremos. Só que, obviamente, que quanto mais sangue nós escolhermos, maior a probabilidade, ou mais aumentamos a probabilidade de termos o número mínimo de células para criopreservar, certo? Pronto, então daí que se tente recolher o máximo volume de sangue possível. Mas sabemos que é isso, a criopreservação, nós vamos estar a pedir a este bebê para doar parte do seu sangue mal nasce, ok? E temos que depois ver qual é o intuito, não é? Com que propósito nós vamos estar a usar para prevenir o quê, não é? Para prevenir ou para salvaguardar o quê, não é? Temos que nos lembrar disso. E é interessante porque, efetivamente, a maioria das empresas que comercializam estes kits, não é? Estas situações fora o banco público e que agora nem têm estado a funcionar, eles acabam por usar sempre as mesmas estratégias, ou seja, já há muitos anos que usam a mesma estratégia, falando de situações que são raríssimas em que são utilizados. Portanto, estejam atentos. Obviamente que eu digo não digo não façam, não, ok? Mas tenham noção de que ao estarem a fazer, vão estar. Obviamente o bebê não vai ter uma clampagem tardia do cordão, que todos nós sabemos que tem inúmeros benefícios no primeiro ano, sobretudo no primeiro ano de vida. Não só benefício a nível da reserva de ferro, portanto vamos prevenir anemias no bebê, mas uma coisa interessantíssima que eu vi há pouco tempo num estudo que saiu, que é até o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento daquele bebê, o desenvolvimento neurológico daquele bebê é melhorado. Portanto, tem um melhor desenvolvimento aqueles bebês que têm uma clampagem entre 3 e 5 minutos, é melhor do que aqueles que não têm, que têm 1 minuto, está bem? Portanto, aí nós até isso estamos a condicionar ligeiramente, ou seja, claro que depois podemos ter outras coisas que podem ajudar, mas sabemos que isso estamos a condicionar um pouco para salvaguardar o quê? Não é? Temos que nos lembrar disso, ok? Se nós temos alguém na família, se tivermos outro bebê que também teve uma patologia relativamente rara que até poderia haver alguma utilidade dessas células, eu compreendo que as pessoas queiram fazer. Agora, tem que ponderar muito. Olha, não é? Como qualquer escolha que seja uma escolha informada, não é? Que as pessoas percebam, como aqui dizia aqui uma senhora, não é? E também disseste muito bem, portanto, este sangue é o sangue do bebê, é uma doação, não é? Que o bebê vai dar, e pronto, e ponderar isso com este conhecimento, perceber que também teria benefícios em recebê-lo quando nasce, e eventualmente, possivelmente, quem sabe no futuro poderá também necessitar, é uma escolha, é uma decisão que os casais têm que tomar. Isso. Havia também aqui uma senhora que perguntava, eu não sei se estarás assim, pronto, já não é uma área muito desta questão da obstetrícia, não sei se estarás muito confortável assim a responder, porque perguntava se havia garantias de que, por exemplo, em caso de leucemia, que as células estaminais seriam eficazes, não é? Portanto, não há garantia, isso é certo. Não há garantia nenhuma. Nós sabemos que aquelas células estaminais até poderão ser úteis, mas até uma determinada idade daquela criança, portanto, a partir de quando for adulto, ou seja, criopreservam durante 20 anos. Portanto, aquela criança terá 20 anos e aparece uma leucemia ou aparece um problema qualquer. O número de células que foram criopreservadas muitas vezes não vão ser suficientes para aquela criança, portanto, vai ter que se procurar um doador também, por exemplo. Aqui um adulto, sim. Pois, e depende muito das situações, portanto, não quer dizer que as células estaminais não, porque também se ouve muito esta questão de que isto é a banha da cobra e que não resulta, portanto que estão a alegar resultados onde eles não existem, também não é assim, não é? Porque há ciência, não é? Por trás de tudo isto. O que é preciso é perceber que percentagens é que estamos a falar, em que situações é que realmente vamos aplicar, para que as pessoas, ao tomarem a sua decisão, tomem, não é? Com base em informação, não é? Isso. Ora, voltando agora aqui para a cesariana, não sei se queres terminar, eu penso que as questões hoje foram todas
respondidas, porque eu vim aqui, estive aqui bastante atenta e eu penso que já respondemos Ok. aqui a todas as questões relacionadas com a cesariana. Não sei se há assim mais alguma questão que gostasses de salientar para encerrar. Olha, eu ia só falar aqui de uma questão que há bocado surgiu, que era esta situação, não é? De nós termos as situações de quais foram as principais razões para se fazer uma cesariana, na verdade. Portanto, as maiores estatísticas nós temos situações que são trabalho de parto estacionário, não é? Aquela situação de uma distócia, no fundo, não é? Seja dinâmica ou mecânica, nós temos essas situações, são uma das principais razões. E nós temos que ver que há todo um mundo de coisas que poderão ser promovidas para que não haja tantas situações de trabalhos de parto estacionários, não é? E a situação do estado fetal antranquilizador, que muitas vezes decorre de situações também de intervenções. Portanto, terem atenção que hoje as principais razões para nós fazermos uma cesariana são razões que têm tudo a ver com as práticas que são realizadas e, portanto, é muito importante informarem-se devidamente sobre as práticas realizadas nos hospitais que vos vão, onde vão nascer os vossos bebês. É muito importante procurarem isso, procurarem saber se, mesmo tendo que ser uma cesariana, porque é que não há de ser uma cesariana quando eu iniciar o meu trabalho de parto, não é? Porque é que não há de ser quando é, por exemplo, uma cesariana, lá está, uma terceira cesariana, que a mulher até, ok, eu não me sinto confortável em estar a passar por um trabalho de parto, eu prefiro ter uma terceira cesariana, pelo menos esperar o início do trabalho de parto, pelo menos esperar as 39 semanas, ok? Porque é isso, a ruptura uterina não ocorre assim, sem haver alguns fatores ali, juntamente com a dinâmica uterina, está bem? Portanto, há uma série de coisas ali à volta e por isso não é possível, não é preciso estar a programar uma cesariana às 37 ou 38 semanas, ok? Por exemplo, isso é uma das coisas. Mas a informação, acima de tudo, vai ajudar a que se reduza as cesarianas que não são necessárias, efetivamente, não é? Sabemos todos que a OMS recomenda 15% de cesarianas e que é um número que está muito longe em Portugal de ser o número a taxa de cesarianas que existe em Portugal, não é? Portanto, informação, menos intervenção, pode efetivamente ajudar a promover o parto por via vaginal, o parto normal, não é? O parto dito normal, mesmo que seja com alguma intervenção. E sempre tendo por base que não vamos conseguir reduzir a zero, obviamente, porque as Não. cesarianas estão envolvidas. Simplesmente neste momento, se cá temos uma taxa de cesarianas de certeza mais elevada do que aquela que seria necessária para salvar essas vidas, não é? Olha, para finalizar, que estamos mesmo aqui em cima do tempo, mas há aqui só duas questões últimas, que era, primeiro, alguém que perguntava que uma amiga teve um parto na pova e disse que não havia colchões para poder ter bebê na posição de gatas, porque é uma coisa frequente que eles costumam colocar os colchões no chão, para realmente para convidar as pessoas a estar com liberdade, com movimento e a não ficar na cama. Isto é um costume. Agora, ele fala que agora que aconteceu que não havia, e se era temporário devido ao Covid. Qual é a experiência que tens? A minha experiência é que isso não é necessário, não é obrigatório haver um colchão para isso, portanto eu não percebi muito bem, mas efetivamente, ok, que é mais confortável ter um colchão no chão, mas é possível estar de gatas e de cócoras e do que for, sem colchão nenhum. E também é Não possível deixou de fazê-lo haver na cama, não liberdade é? de movimento por causa disso, pois não? Portanto, Não, mantiveram-se as práticas. Também tenho esta ideia, portanto, se calhar foi sim, uma situação pontual, e por isso estejas descansada, que eu acho que em termos de práticas, nesse sim, aspecto, o Covid aqui não sim. vem desferir. Sim, a única coisa que não temos efetivamente é a presença de doulas e não temos, super importante, e não temos a piscina de parto. E, efetivamente, essa esvaziou-se há um ano atrás quase e assim se manteve, infelizmente. Pronto. E há de voltar, Mas, e há de voltar. sim. A última questão é aqui, Kátia, que perguntava se o esfregaço vaginal para potenciar o microbioma do bebê, se é uma prática que é feita em cesarianas. Aqui Olha, em estudo de Teaser. efetivamente, é uma área muito interessante
interessante, aliás, que era uma das coisas que eu há bocado não falei, porque um dos riscos daquele bebê realmente ele vai ter um microbioma menor, ok? Sabemos que ao fim de 6 meses ele terá recuperado, tendo em amamentação exclusiva, não é? Uma mãe com uma dieta saudável adequada, aquele bebê vai ter recuperado a alteração, ou vai ter reequilibrado o seu microbioma ao fim de 6 meses. De 6 meses a um ano está descrito isso, mas aqueles primeiros 6 meses, efetivamente, o microbioma daquele bebê está alterado quando ele nasce por cesariana, ok? Com as repercussões Deixa-me que só dar possam aqui um existir. apontamento, sendo o microbioma, as bactérias, não é? Que passam para o bebê e que são fundamentais para a sua imunidade, não é? Portanto, Imunidade o e microbioma é este para conjunto de tudo, bactérias. isso mesmo. Portanto, já me perdi um bocadinho. De fazer aquele suave vaginal. Olha, na verdade não está defendido que se faça por rotina. Portanto, houve algumas situações de infecção e, portanto, a nossa ACOG, não é? Porque uma das entidades internacionais pelas quais nos regemos para as boas práticas de obstetrícia, diz que, ok, isso só deve ser equacionado sobretudo nas situações de investigação, ok? Que não devem fazê-lo fora desse contexto, ok? No entanto, realmente está descrito alguns artigos em que efetivamente pode ter algum benefício para aquele bebê. Portanto, não é uma coisa que se possa pôr completamente de parte, ok? Confesso que eu sou muito mais adepta de que aquele bebê passe imediatamente para a pele da mãe, porque o facto dele passar imediatamente para a pele da mãe já vai ficar colonizado com as bactérias da mãe que estão na pele. Para mim faz muito mais sentido do que eu estar a passar E a amamentação, não é? A amamentação também é muito importante. Sem dúvida. Portanto, essas duas situações, que são situações naturais, faz muito mais sentido do que eu estar a passar ali aquele suave na cara do bebê, ok? Mas se houver algum casal que me peça sabendo os riscos e os benefícios, eu não terei problema em fazer, ok? Para Não quem quiser propriamente na saber POVA, mais porque eu não estou sozinha, eu diria na POVA ou em algum hospital, no em privado, não algum é? hospital Quando público. estiveres com a tua equipa no privado. Olha, Sim. assim, para quem quiser saber mais sobre este assunto, há um documentário muito interessante que se chama Microbirth e é exatamente sobre este estudo de investigação, não é, que foi feito com uma coorte em vários países, portanto um estudo que foi feito em vários países e que ainda está a ser desenvolvido, e aquilo foi um pequeno documentário que eles fizeram, que está muito engraçado, exatamente sobre o microbioma no parto. Microbirth, fica aqui o desafio. Sandrina, obrigada. Obrigada a toda a gente que se manteve até agora. Temos agora 50 pessoas ainda aqui a ouvir-nos. Obrigada por terem estado aqui connosco. Este live vai ficar disponível agora depois de terminarmos esta conversa. E mais uma vez, obrigada por tudo. E até uma próxima. Grata. Um beijinho a todas e muito gratas por terem estado aqui presentes. Até breve. Um beijinho grande, até breve.